Como se tornar confiante da maneira mais prática possível. Seja muito bem-vinda ao 5º episódio do Saber Amar Podcast. E hoje a ideia é de navegar um pouquinho sobre como eu consegui sair de uma pessoa extremamente insegura e até tímida para uma pessoa que tem autoconfiança da forma mais simples e prática de entender do universo. Assim, vou começar contando uma história que aconteceu ontem comigo, porque eu acho que vai ficar assim mais fácil de entender. Ontem eu resolvi ir pela segunda vez numa aula de luta. Ou seja, eu sou completamente iniciante, eu não faço a menor ideia do que eu estou fazendo, completamente desengonçada. E aí, na primeira aula, tinha umas 12 meninas, então foi tranquilo, foi todo mundo revezando. Ontem, eu cheguei uns 3 minutos atrasado. E na hora que eu cheguei, eu abri assim e não tinha ninguém. Eu falei, cadê as meninas? E o moço falou, cara, hoje é só você. Na mesma hora me bateu um desespero, que eu falei, gente, quem que vai revezar comigo? Eu pensei até ir embora. E aí, resolvi ficar, já que eu já tinha ido. E nisso, começou um cardio daqueles pesados. Sabe aqueles agacha e pula? O homem assim, faz 30 desses. Aí faz mais 10 polichinelo, faz mais não sei o quê. Gente, teve uma hora, tava me batendo um desespero, que eu tava falando, eu não vou dar conta de terminar essa aula. Porque eu olhava no relógio, tinha dado 10 minutos. E eu assim, como que eu vou ficar uma hora fazendo essas coisas? E assim, com toda a certeza do mundo, que eu não ia dar conta. E aí, eu comecei a pensar, assim, inúmeras desculpas que eu poderia dar. O que eu poderia inventar de mais cabeludo e esfarrapado para sair daquela situação viva? E nisso, o homem me colocava pra fazer tanta coisa. Quando eu ia reduzindo o ritmo, ele falava assim, corre, vai! E aí, eu não consegui nem pensar com uma desculpa. E eu acabei, adivinha, finalizando até o final da aula. Foi difícil, mas eu consegui. E o que eu saí de prático dessa aula? Eu dou conta de fazer uma hora de uma aula de luta. Não tô falando que eu fiz bem, não tô falando que eu não fui desengonçada, não tô falando que foi bonito, mas eu dei conta. Por que eu tô te contando isso? Porque às vezes a gente acha que a gente vai conseguir a autoconfiança, que confiar na sua capacidade de fazer algo na teoria. Cara, eu vou ler um livro sobre luta e eu vou ter muita certeza que eu vou dar o sangue e eu vou conseguir. E é engraçado que às vezes a gente tenta várias formas possíveis de desenvolver uma autoconfiança, mas sendo bem honesta, a única forma que você vai conseguir de fato desenvolver uma autoconfiança é fazendo. Eu sei que algumas pessoas não sabem a diferença entre autoestima e autoconfiança, mas autoestima, para que fique claro, é aquilo que você sente e pensa sobre você. E autoconfiança é aquilo que você se sente capaz de fazer. E por que que muita gente mistura as coisas? Porque às vezes, quando você tá vivendo a sua vida e você não é uma pessoa perfeita, a pessoa mais habilidosa do universo, quando você percebe que você não consegue fazer algo, pode ser que você jogue isso pra você. Cara, se eu não dou conta de finalizar uma aula, talvez seja porque eu sou péssima, talvez seja porque eu sou incompetente. E aí, quando você acaba misturando isso entre o que eu dou conta de fazer e aquilo que eu sou, você não consegue ter coragem de tentar. E aí se torna uma profecia autorrealizável, que é: eu tenho medo de não dar conta de fazer. Por ter medo de não dar conta, eu vou lá e não faço. E quando eu não faço, eu reforço no meu cérebro aquela sensação de que eu realmente não dou conta. E quanto mais a gente vai se privando ou vai se sentindo, vai tendo registros de memórias onde eu quis fazer, mas não fiz, então não consegui, não realizei, parece que menor e mais acovardado a gente vai ficando. Por isso que quando a gente fala sobre autoconfiança, o primeiro passo indispensável é que você faça. E faça mesmo que você esteja com um pouco de medo, porque as coisas a gente vai se tornando melhor à medida que a gente vai fazendo. É óbvio que, poxa, você não vai ser a pessoa mais brilhante em uma coisa quando você estiver fazendo isso pela primeira vez. Mas quando você associa o seu valor àquilo que você está fazendo, você não consegue nem fazer isso pela primeira vez. Porque daí você pensa, cara, se eu fizer a primeira vez e não der certo de primeira, significa que eu sou péssimo. Significa que eu não tenho valor. Se eu, por exemplo, resolver começar na internet e eu postar 3 vídeos e flopar completamente, ninguém querer me assistir, significa que eu sou péssimo. Então, isso faz com que você nem comece. Quando eu percebo que as minhas pacientes estão com muito medo de tomar o primeiro passo, eu pergunto pra elas, cara, o que se esse primeiro passo der errado, significa sobre você? E aí a pessoa fala, significa que eu sou um fracasso, significa que mesmo eu dando o meu melhor não é o suficiente, significa que talvez não é pra mim, significa que talvez é o fim de um sonho idealizado. E não.
Às vezes a gente vai se tornar bom e a gente vai se tornar confiante justamente na caminhada. A Luana Carolina, se eu não me engano, ela fala que bom a gente se torna. E eu acredito que, assim, muito dessa ideia da autoconfiança é a gente literalmente se dar tempo de se tornar bom e confiante em algo. Eu acho que eu até comentei aqui no podcast que eu tirei minha carteira recentemente, passei uns traumas, assim, tomei umas bulinadas. E eu me tornei uma pessoa muito, assim, sem confiança pra dirigir, que é uma coisa que eu estou pegando aos pouquinhos. Quando você pega um trauma, é importante a gente olhar a questão da desensibilização que você vai fazendo aos pouquinhos para que você se torne mais confiante e vá perdendo esse medo, que é o que eu estou fazendo com a direção. Mas pra você pode ser em várias áreas da sua vida. Pode ser, por exemplo, cara, eu tenho muita dificuldade de falar em público, eu tenho muita vergonha, porque eu acho que na hora eu vou gaguejar e eu acho que vai dar errado. Como que eu pego essa autoconfiança? E é literalmente treino. É às vezes você falar na frente do espelho, às vezes é você gravar e não mandar pra ninguém. Às vezes é você falar, cara, pegar seu marido e falar assim, fulano, eu posso recitar aqui a minha apresentação pra você? O que que você acha? Como que você se sente? E você ir falando, porque à medida que você for fazendo, você vai se tornando melhor. Os primeiros vídeos que eu gravei pra internet, sem sombra de dúvidas, não eram os melhores vídeos que eu já gravei na vida. Mas é à medida que eu fui fazendo, que eu fui pegando confiança e falando, cara, eu acredito que eu dou conta. E o Albert Bandura fala muito dessa sensação de autoeficácia. Você perceber que você dá conta de fazer as coisas, aumenta a sua autoestima e a sua confiança em um nível absurdo. Por exemplo, provavelmente você já teve o seu coração partido pela primeira vez. Gente, o primeiro amor, sempre que vem alguém comigo nessa demanda, cara, foi o meu primeiro relacionamento e assim, eu tô completamente devastado. Parece que a pessoa vai morrer. O primeiro coração partido parece que a gente não vai sobreviver, parece que a gente nunca mais vai achar alguém que nos ame daquele jeito, que nos entenda, que se conecte com a gente. Mas pra quem já teve 3, 4, 5 coração partido, a gente sabe que não é bem essa história. Então, você sabe que você é capaz de sobreviver ao fim de um relacionamento, a um coração partido, que você vai dar conta. E esse senso de autoeficácia também, além de mostrar que você dá conta de fazer as coisas no seu trabalho, talvez te mostre que também você consegue sair de uma relação que não faça mais sentido pra você e ver que você não vai morrer por conta disso. Se eu pudesse te dar só 3 passos práticos pra você conseguir desenvolver mais autoconfiança no dia a dia, a primeira seria você conseguir se lembrar das coisas que você achou que eram muito difíceis numa época, mas no final você acabou dando conta. Às vezes era de um trabalho que você falava, cara, eu vou pra essa entrevista, mas eu não vou passar, e você acabou passando. Às vezes é por alguma dificuldade familiar ou até financeira, que na época você achou que você não ia superar, mas você conseguiu superar. Ou até o fim de uma relação ou de uma amizade que você achava que você não ia dar conta, mas depois você deu. Sempre que a gente tá em uma situação, às vezes nova, a gente tende a se sentir minúsculo e achar que a situação é muito maior que a gente, aquele problema é muito maior que nós, e a gente se perde, sabe? Perde no personagem, acha que nunca conquistou nada, e é muito importante você se relembrar de todos os feitos que você também achou que não daria conta e que você deu. Então, tenta lembrar, poxa, é uma coisa que eu falo muito com as minhas pacientes, às vezes a gente esquece do nosso próprio potencial, das nossas próprias realizações, e é importante que a gente olhe com carinho. Porque eu percebo muito, principalmente entre as mulheres, que a gente tende a minimizar muito os nossos sucessos e as nossas conquistas e aumentar muito as nossas dificuldades, os nossos fracassos. Então é importante que você se lembre de quem você é antes de tomar essa ação que você está se sentindo um pouco insegura. Segundo passo extremamente prático, comece a se cumprir aquilo que você se prometeu. Eu vejo que hoje em dia isso tem sido muito falado, mas eu não poderia deixar de dizer, porque assim, se tem uma amiga que, por exemplo, ela sempre promete que ela vai sair com você, ou ela combina, ela pega um dinheiro emprestado com você e combina que vai te pagar dia 10, aí dá dia 20 a menina ainda não pagou, você vai começar a perder a confiança nessa pessoa, certo? Então, por que que quando é com os outros você dá a sua palavra e você faz, e quando é com você, você fala, eu me comprometi a ir na academia, mas eu acho que não, acho que hoje eu tô cansada, ou eu me comprometi a fazer um curso X, eu comprometi a tentar me alimentar melhor, eu me comprometi a ler 20 páginas
páginas de um livro por dia, eu me comprometi. E aí a gente precisa começar a se dar provas reais de que a gente é confiável. Porque nisso que você começa a se mostrar para o seu cérebro, para sua própria autoimagem de que você é uma pessoa que cumpre aquilo que se promete, você, quando está diante de alguma situação, você vai falar, cara, eu dou conta, porque eu sempre fiz aquilo que eu me prometi, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu entrego diante as situações mais adversas. E aí você vai construindo essa confiança cada vez maior em cima de si mesmo. E também é importante essa parte do autoconhecimento, porque não tem como você confiar em alguém que você não conhece. O terceiro passo, e não menos importante, é você começar a fazer as coisas mesmo que você esteja com receio. Mesmo que você fala, cara, eu não me sinto pronto. Talvez a gente nunca se sinta. Talvez a gente nunca se sinta pronta para começar a se expor em um trabalho novo. Talvez a gente nunca se sinta realmente pronto para dar uma palestra. Mas a gente começar a sair dessa preparação. Uma coisa que eu reparo, as minhas pacientes, a maioria são muito estudiosas. E eu percebo que às vezes a procrastinação é ativa. Poxa, eu não vou começar esse projeto porque eu tenho medo de falhar, mas eu vou estudar. E aí a pessoa fica aqui, estuda e engata cada vez mais em novas mentorias, mas essa pessoa nunca consegue dar um primeiro passo e falar, cara, eu vou dar a cara a tapa aqui nisso e vou ver se eu dou conta, eu vou ver como que eu me saio nessa situação. E a última, e eu acredito que uma das mais importantes que você nunca pode esquecer, não misture o seu valor próprio, pessoal, àquilo que você está fazendo, àquilo que você está tentando ou àquilo que é o seu trabalho. Por exemplo, às vezes você quer criar um projeto novo e você quer vender esse projeto. Aí na hora você pensa, se eu não vender, é porque eu sou um lixo, é porque eu sou incompetente, é porque o meu trabalho não vale nada, porque o meu tempo não vale nada, porque eu sou a pior pessoa do universo. É óbvio que você não vai conseguir vender, porque você tá com tanto medo de que algo diga pra você que você não tem valor, que você não consegue nem começar. Porque se o seu valor está em jogo, fica muito difícil de você dar algum passo nessa direção. É muito difícil a gente atingir uma autoconfiança plena quando a sua autoestima, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você nutre sobre si mesmo, é algo negativo e difícil e até meio diminuído para si mesmo. Se você tem interesse em desenvolver mais a sua autoestima e a sua autoconfiança, eu te convido a fazer parte do meu protocolo Saber Amar, que é um protocolo de 3 etapas. Na primeira, você vai conseguir desenvolver autoconhecimento, a gente vai mergulhar mais nisso das suas qualidades ou questões que temos para trabalhar. Na segunda semana, a gente vai trabalhar esse fortalecimento de autoestima e autoconfiança. E na terceira semana, a gente vai trabalhar liberdade e maturidade emocional. Se você tem interesse, vai estar todos os links por aqui. E me encontra no Instagram também, que é @ThaisAyumi. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam desse episódio e também dicas de próximos temas que vocês gostariam.